Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira da quinta semana do Tempo Comum. Estamos mais uma vez para meditar o texto do Santo Evangelho da liturgia desta quinta. Eu agradeço a você pela sua companhia aqui no nosso canal do YouTube, Dom Paulo Jackson. Você que nos acompanha pela Rádio Maria de Goiânia, mas também pela web para o mundo inteiro. Você que nos acompanha pelas plataformas de podcasts. Muito obrigado por sua fidelidade, muito obrigado pelo seu amor à palavra de Deus. Vamos então meditar o texto do Santo Evangelho de hoje, que é de Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, nesse texto do Santo Evangelho de hoje, Jesus quer colocar o foco na fé, na confiança dessa mulher e também na sua humildade e ousadia ao mesmo tempo. É muito importante situar o contexto anterior. Vocês recordam que no capítulo 6, versículos 30 a 44, Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães. Os discípulos não entenderam nada. Não compreenderam o milagre do pão. Na cena seguinte, Jesus atravessa o mar. Capítulo 6, versículos 45 a 52. E os discípulos, eles estão tremendo de medo e acham que Jesus é um fantasma. Percebam, incompreensão, pensam que Jesus é um fantasma. E na longa discussão do capítulo 7 sobre o puro e o impuro, eles não conseguiram compreender a ideia de que a impureza, mas também a pureza, nasce dentro do coração do ser humano. Não é aquilo que entra no ser humano que o torna impuro, mas aquilo que sai do coração humano. Mais uma vez, eles não conseguem compreender. Esta sessão inteira, entre o capítulo 6 e o capítulo 8, é conhecida como sessão do pão. O milagre da multiplicação dos pães. Os discípulos não entendem o milagre. Há uma longa discussão sobre comer ou não comer o pão com as mãos impuras. E no texto do Evangelho de hoje, encontramos esta mulher dizendo: "Bom,
é bem verdade que os cachorrinhos comem também as migalhas de pão que caem da mesa. Continua com a mesma seção do pão. A temática do pão perpassa todo o texto do Evangelho. Mas vamos olhá-lo mais de perto. Então, o contexto anterior é esse contexto de incompreensão, de cegueira, de dureza do coração, não entendem, não querem compreender, estão com o coração endurecido. Jesus então vai com os seus discípulos para a região de Tiro e Sidônia. Da Galileia, você toma a direção noroeste, para o norte e para o oeste, na costa da Cirofenícia. Aí estão estas duas cidades, Tiro e Sidônia. Aqui estamos em território pagão, fora de Israel. Este talvez seja o primeiro elemento importante. Não é que Jesus faça uma missão propriamente dita em território pagão. Jesus entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Então não é propriamente dita uma missão de Jesus entre os gentios. Mas podemos dizer assim, esta ida de Jesus à região de Tiro e Sidônia, primeiro remonta a Elias. Elias se hospedou na casa de uma viúva nessa mesma região, em Sarepta. Jesus então retoma o caminho do profeta Elias. Mas mesmo que não seja uma missão propriamente dita entre os pagãos, é uma espécie de alusão, é uma reminiscência importante para, como que, antecipar para um momento anterior à Páscoa, anterior à ressurreição. Jesus como que antecipa um elemento importante de missão entre os gentios antes da ressurreição, prefigurando o caminho que a igreja, que os discípulos de Jesus farão depois de sua morte e ressurreição. Não é então uma missão propriamente dita, mas de algum modo é uma alusão ao movimento que a igreja fará de missão entre os gentios. Jesus entra numa casa, é a casa de uma mulher, ou é outra casa e aquela mulher o descobriu. Muito provavelmente essa segunda possibilidade é a melhor. Jesus está numa determinada casa, não se fala nada sobre essa casa, e uma determinada mulher da cidade, que tem uma filha possuída por um espírito impuro, ela descobre que Jesus está ali. E ela vai até a casa onde Jesus está e cai aos pés de Jesus. Isto é, a mulher derrama toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a sua esperança. Ela ouviu falar de Jesus. Esta mulher é pagã, nascida na Cirofenícia, pagã. E, no entanto, ela vai à procura deste profeta galileu. Cai aos pés de Jesus. É a experiência típica da adoração, do reconhecimento de que ali está alguém grandioso. E ela suplica a Jesus que expulse o demônio que atormenta a sua filhinha. É o grito lancinante de dor, mas ao mesmo tempo de esperança, de uma mãe que já está cansada de contemplar a sua filhinha sofrida, pisada, machucada. Ela então suplica a Jesus que faça o exorcismo, que expulse o demônio de sua filha. E aqui se trava um diálogo muito bonito. Jesus quer perceber, pedagogicamente, Jesus quer perceber qual é o nível da fé e qual é a ousadia daquela mulher. A mulher pede, e Jesus diz: deixa que primeiro os filhos fiquem saciados. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos.
Parece uma palavra duríssima, e o é. Era assim que os judeus tratavam os pagãos, cachorrinhos. Jesus até utiliza um diminutivo, uma forma carinhosa, mas sempre forte. Pedagogicamente, Jesus quer fazer o processo com a mulher e também com os seus discípulos. Os filhos são os hebreus, são os judeus. Os cachorrinhos são os pagãos. A mulher não se faz de rogada. Humilde, ela na bucha, na batata, ela responde a Jesus: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas de pão que os filhos deixam cair. Olha que coisa bonita, tão humilde, mas ao mesmo tempo tão ousada. É o grito de uma mãe desesperada que pede misericórdia e compaixão para com sua filha. É verdade, Jesus, mas os cachorrinhos comem as migalhas que as crianças deixam cair. Isto é, de algum modo, aquela mulher é associada aos bens do reino de Deus, à promessa, à aliança, ao povo eleito, povo hebreu, povo de Israel. Jesus diz: olha, por causa do que tu acabas de dizer, podes voltar para casa porque tua filha está curada. Eu nunca vi fé tão profunda. Ela é humilde, mas tem uma confiança plena em Jesus. Sabe que é um profeta, homem de Deus, sabe que sua filha vai ser curada. Ela confia plenamente no Senhor. E não se fazendo de rogada, humilde, mas ao mesmo tempo ousada, ela reconstrói a resposta de Jesus a seu favor, em favor de sua filha que está enferma. É verdade, Jesus, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Isto é, de algum modo, os gentios, os pagãos, serão introduzidos no povo novo da aliança. Os pagãos serão introduzidos nesta experiência de povo do reino. Aqui está como que um ensaio daquilo que será a missão da igreja cristã no seio do paganismo. De fato, a mulher volta para casa e encontra sua filha deitada na cama, curada, porque o demônio que a atormentava libertou completamente aquela jovem. Vamos agora sintetizar um pouco estas coisas que eu disse sobre esse texto tão bonito do Santo Evangelho. Jesus se retira para a região pagã de Tiro e Sidônia. À semelhança de Elias, também ele entra na casa e ali uma mulher o procura. Sua filha está possuída por um espírito impuro. Ela ouviu falar de Jesus. Essa frase sintetiza todas as suas esperanças. Trava-se então um diálogo bonito entre Jesus e a mulher. Na verdade, é a súplica desesperada de uma mãe que implora a cura de sua filhinha. É uma mulher humilde, mas ousada e decidida. A postura inicial de Jesus quer expressar a abundância do dom precioso de Deus, que será posteriormente revelado. Inicialmente, Jesus faz a diferença entre filhos e cães, entre judeus e pagãos. A mulher não se faz de rogada. Embarca na mesma imagem, revelando a grandeza de sua humilde altivez. Os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Os pagãos também experimentam a salvação operada por Cristo. A força de sua fé é imensa. Sua filha está curada. De fato, percebe-se que Jesus não é propriedade de Israel. Um abraço a você, meus queridos. Fiquem com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã,
se Deus nos permitir.